Apocalipse 10, verso 1. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima de sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como coluna de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, 7 trovões fizeram soar as suas vozes, e sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las, e ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não escrevas. E o anjo que via estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu, e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Amém. Pode sentar. Bem, amanhã cumpre 59 anos da manifestação daquela nuvem que veio sobre o Monte Pôr do Sol, dia 28 de fevereiro de 1963. E parece que foi numa quinta-feira que houve esta manifestação. Eu já tenho dito que Deus usou até um mês gentio para poder trazer a vinda para o povo gentil, que é o único mês que é diferente dos judeus, né? Para dizer, 28 não tem em nenhum outro calendário, e o bissexto que é 29. E Deus usou exatamente esse de 28 e aconteceu esta vinda. Tem coisas que eu não tenho comentado, os irmãos devem perceber. Eu não estou muito preocupado com os acontecimentos do momento, porque tudo isto são sinais desse dia final. Isso aí tem que acontecer, e já vem acontecendo por várias nações, e agora vai aproximando mais da nossa, então reflete mais a coisa. Eu quero falar sobre a nuvem, a terceira etapa. Olha, o acontecimento que está para vir, a gente não tem que preocupar muito com outras coisas, senão com a vida cristã. Se prepare, porque estamos sabendo que há muito tempo estamos vivendo nos últimos dias. A gente sabe que desde o tempo do irmão Branham é a manifestação dos últimos dias. E os últimos dias o irmão Branham mostra que sempre é esses 2 últimos milênios, esses 2 milênios. Preste atenção. O rapto. O rapto é o que nós estamos esperando. A vinda do Filho do Homem já aconteceu em 28 de fevereiro de 1963. Aquela foi a vinda do Filho do Homem. Agora estamos aguardando o rapto. Só para vocês verem o que vai acontecer, que ainda que os homens queiram adiantar estes processos, haverá um rapto, e o rapto
vai tomar gente viva. E se ele soltasse uma bomba hoje, como a Terceira Guerra Mundial, não teria ninguém mais vivo. A capacidade que o homem tem em suas mãos é de destruir a humanidade, de não sobrar ninguém. Então, eu não tenho me preocupado com isso, porque eu vejo que não é hora disso ainda. Há guerras, rumores de guerra, isto há muito tempo existe. Mas primeiro, o arrebatamento. Depois do arrebatamento, nós temos aí para o mundo 3 anos e meio de tribulação. Moisés e Elias, Apocalipse 11, cumprindo para a salvação dos 144 mil e a purgação das virgens nécias e das 2 tribos idólatras que foram riscados seus nomes debaixo do céu por causa de suas idolatrias. Serão então purgados na grande tribulação. Depois da grande tribulação vem a batalha do Armagedon. E na verdade isso deve haver um limpa grande nessa terra, porque é o tempo também da vinda do Senhor para o milênio. Entende? Mas tem que haver uma queima, uma limpeza nessa terra. Isto vai acontecer para o milênio ser instaurado. Depois, 1000 anos de paz. Dentro desse milênio, o diabo está preso. Ele não está preso com correntes, mas são correntes de circunstâncias. É porque não tem ninguém dele vivo para ele trabalhar. Então ele está preso. No milênio é Cristo e sua igreja na terra. Não haverá Satanás. Satanás estará preso. Se ele não tem ninguém para ele entrar, matar, roubar, destruir, adulterar, ele não vai ter ninguém. Por isso que ele estará preso por estes 1000 anos. Final do 1000 anos, vem a segunda ressurreição e logo o julgamento final. Depois do julgamento final, nós temos novos céus e nova terra. Então parece que tem um pedacinho aí para frente ainda, certo? Agora o que a gente tem que se preparar é para a hora que a gente está vivendo. Preparar para arrebatamento. Nosso trabalho, o trabalho de Deus mandar um profeta para nós, foi para nos preparar para este momento do arrebatamento. E sobre a nuvem, eu quero falar mais hoje sobre a nuvem e repetir algumas coisas que vocês já conhecem. Mas é bom a gente falar sobre o que o irmão Brana falou sobre esta nuvem, com a atração sobre a montanha. O irmão Brana foi pregar essa mensagem em julho de 64, depois da mensagem da revelação dos 7 selos. Irmão Brana, neste tempo dos selos, ele não sabia ainda destes acontecimentos. Você vai ver aqui pela mensagem. Quando chegou em 64, aí que ele foi pregar a atração sobre o monte. Irmão, sempre é depois que cumpre, é que algo vem a conhecimento do povo, até do profeta, depois que aquilo cumpriu. Então ele vai esclarecer isso para nós aqui com a atração sobre a montanha, ele falando sobre o julgamento que caiu sobre a costa oeste, que produziu aqueles grandes estrondos, lá no 144, com a atração sobre a montanha. O 145 ele diz, mais ou menos 2 dias depois daquilo, o terremoto quase afundou o Alasca. O que é esta luz? Lá em cima, no Monte Pôr do Sol, na floresta Coronado do Arizona, ele pergunta, que coisa estranha é essa que sucedeu lá em cima? Que as pessoas têm viajado do leste ao oeste, apanham as pedras que foram derrubadas por lá, onde aquilo atingiu, e eles usaram aquelas pedras que elas foram cortadas como um triângulo e servia para eles colocarem
ali em seus escritórios, e cada uma delas, cada pedra tem 3 pontas, que aquilo havia cortado, os 3 são um. Elas são colocadas sobre escrivaninhas, como pesos para papel, através da nação. O que é esta coisa estranha sobre o monte pôr do sol, na floresta coronada? E as pessoas usavam aquilo na balança, usavam aquilo nos escritórios, mas nem sabiam o que era aquilo. E a irmã Branca está perguntando, o que é esta coisa estranha sobre o monte pôr do sol? O que é esta coisa estranha dessa coluna de fogo? Essa coluna de nuvem? Essa coluna de anjos? O que é esta coisa estranha? Essa é a pergunta do irmão Branca, porque o que estava sobre o monte pôr do sol era aquela nuvem. O 146, Júnior Jackson, que está me ouvindo, você se recorda do sonho que ele teve, que eu interpretei, indo em direção ao pôr do sol, e isto aconteceu no monte pôr do sol. E é o tempo do entardecer, o tempo do pôr do sol. A mensagem do pôr do sol, através do ocaso da história, é um ocaso de profecia, ou melhor, sendo cumpridas. Profecias sendo cumpridas ali no monte pôr do sol. E haverá luz no tempo do entardecer sobre o monte pôr do sol, na floresta coronado, a 40 milhas ao norte de Tucson. Pegue o mapa e veja se o pico pôr do sol está lá. É exatamente aí onde isto aconteceu, onde veio a nuvem. Escuta, eu não sabia disto até outro dia. Em 64. Ele pregou os selos, mas ele não sabia disto até outro dia. Apenas uma repetição do que ele diz aqui, eu quero confirmar na mensagem. O Rapto, tradução de Goiânia, o parágrafo 97, eu tenho que dizê-lo, é minha mensagem, sabendo que o tempo desde há muitos anos, nas campanhas de cura, agora essa mensagem do Rapto, foi pregada acho que 19 dias antes dele morrer. Eu estou lendo ela aqui agora, para você ver que é uma testemunha que ele está dando daquele dia da nuvem no Monte Pôr do Sol. Que ele fala, sabendo há muitos anos, nas campanhas de cura, etc., tudo era para captar a atenção das pessoas. Eles pensam que a cura divina é tudo, não é só para chamar a atenção das pessoas. Sabendo que a mensagem viria. Qual a mensagem? Selos que viriam. E aqui o temos. E logo a abertura dos 7 selos. Os mistérios mostrando todas aquelas coisas que haviam acontecido. Eu não sabia disto. Certo? Ele repete aqui, lá, me parece que foi mês de julho, 64, 65, aqui ele está falando no final, em 5 de dezembro de 65, que no dia 19, já dia 18, parece que houve um acidente, e irmão Branca partiu. Foi na véspera do Natal. Eu creio que foi uma grande tristeza para os Estados Unidos, como é uma tristeza, mesmo que você sabe que é um comércio, Dia das Mães, Dia dos Pais, que alguém perde alguém nesses dias, na véspera desses dias, sabendo que o dia de Natal foi colocado pela Igreja Católica dia 25 de dezembro, mas que Jesus nasceu mesmo foi em abril. Mas, mesmo assim, o irmão Branca partiu no dia 24 de dezembro de 1965. Então, foi 19 dias depois que ele pregou essa mensagem, o rapto. Tem a outra tradução que é o arrebatamento. É a mesma mensagem. Mas presta atenção, ele diz, eu não sabia disto. Porém, há homens aqui esta noite que estavam ali, no tabernáculo, quando me ouviram pregar, agora é outra mensagem,
Quando me ouviram pregar a mensagem, senhores, de oração. Essa foi pregada no final do ano de 62, dezembro de 62. E naquela manhã, aqui está entre aspas, no dia 28 de fevereiro de 1963, exatamente onde o Espírito disse que estavam parados ali 7 anjos, diretamente do céu. O irmão Branham já está falando que esse acontecimento foi dia 28 de fevereiro de 1963. O inimigo, eu não sei onde eles baseiam isso, né? Que estas coisas aconteceram dia 8 de março de 63. Eles querem ter uma diferença, mas não adianta. O irmão Branham diz 28, você vai em todas as mensagens do irmão Branham, foi no dia 28 de fevereiro de 1963, que foi este acontecimento da nuvem de anjos que vieram sobre o monte pôr do sol. Eles estavam parados ali, 7 anjos diretamente do céu, e quando eles subiram da terra, os levou um torvelinho, e nós ali contemplando, enquanto se foram para o noroeste. Agora, eles dizem que o irmão Branham não estava lá no dia 28 de fevereiro. Por isso eles colocaram para o dia 8 de março. Mas o irmão Branham disse que estava. O irmão Branham disse que ele estava ali contemplando quando aquela nuvem ela foi para o noroeste. Os cientistas tomaram fotografias através do oeste dos Estados Unidos e também do México. Amém. Deixa eu prosseguir aqui nesta mensagem. Então, vale a pena, meus irmãos, nós estudarmos isto, que é o profeta que fala, e é uma verdade, é a verdade. Não uma verdade, é a verdade. Foi o profeta quem pregou. Isto sabemos que é correto todo o acontecimento que ele disse. Se ele disse que não sabia, ele não sabia. É a sinceridade do profeta. E alguém vem dizer que o profeta mentiu. O profeta é quando ele não sabia, ele dizia que não sabia. Mas esse espírito diabólico que tomou desde o tempo de Moisés, tomou no tempo lá de Abel e Moisés e veio para o tempo de Jesus, são espíritos contraditórios à mensagem do dia, contrários à mensagem do William Branham, contrário à manifestação da nuvem daquele dia, porque a ciência que tirou fotografia é que diz que foi dia 28. Eles não têm prova alguma científica, profética e bíblica. O irmão Branham diz que estas coisas são provadas assim, são científica e profética e bíblica. Essas coisas foram provadas e eles não têm para provar, e são tão galudos que se você escuta falar, acha que está falando a verdade, e são mentirosos como o pai deles. Então diz o profeta: eu não sabia disso até outro dia. Tudo que aquilo nunca morrerá, está constantemente se desvendando. Da própria coisa acontecendo, a foto de Jesus olhando para nós, que é essa nuvem aí, a foto de Jesus olhando para nós, e agora exatamente sobre o monte pôr do sol, a luz do pôr do sol, a luz do entardecer, veio Deus vindicando a si mesmo. O que é isto? É o fato de que Deus e Cristo são um. A branca, quantos já viram a peruca branca sobre ele? Esta peruca branca, você vê este arco branco na nuvem. O que o irmão Branham está dizendo? Nós falamos em Apocalipse 1 sobre ele. Vejam, a suprema deidade, suprema autoridade, não outra voz, não outro Deus, nenhum outro nada. Nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Para quem não sabe, plenitude da divindade é Pai, Filho e Espírito Santo. Nele, isto é, em Jesus. Nele habita
corporalmente, em um corpo só. Não tem dois corpos, não tem pai e filho, não tem três corpos, não tem pai, filho e Espírito Santo separado. Tudo está num corpo só. Irmão Branham está mostrando que esta é a deidade, suprema autoridade. Nenhuma outra voz, não outro Deus, nenhum outro nada. Nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Os anjos, eles mesmos eram sua peruca. Então você vê essa nuvem de anjos, esse branco que você vê em volta, o profeta diz que aquela nuvem era os anjos que formavam aquela nuvem e que era a peruca, porque Jesus está dentro desta nuvem. Na hora que você tiver mais tempo, preste atenção. O que aconteceu sobre o monte pôr do sol? Deus confirmando sua palavra. É disso que se trata todo esse tumulto. Observe, é Deus cumprindo sua palavra prometida outra vez de Apocalipse 10, 1 a 7. A gente tem que ver a Escritura cumprida como o irmão Branham fala, como Jesus fala e leu. Jesus, quando a Escritura cumpriu em Isaías 61, verso 1, e parte do verso 2, ele não leu a outra parte do verso 2, porque aquela Escritura, outra parte, não era do ministério de Jesus. Aprendemos isto. Assim o irmão Branham, cada vez que ele leu, era Apocalipse 10, de 1 a 7. Nos dias do soar da mensagem do sétimo anjo, se cumprirá o mistério de Deus, o mistério escondido de Apocalipse 10, 1 ao 7. A última mensagem para a última era da igreja cumpre exatamente nesta era. São Lucas 17, 30. Irmãos, nesse dia que vocês vêem esta nuvem, nesse dia estava cumprindo Apocalipse 10, de 1 a 7, que eu li. Está cumprindo São Lucas 17, 30. O dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Nesse dia, 28 de fevereiro de 1963, nós temos tudo isso registrado pela ciência. A própria revista Ciência, você vai ter ali os 28 dias certinho. Antes eu lia outra revista, então eu falava das 18h10 às 18h30. Tem várias mensagens minhas que eu falava isso. Até que encontramos esta mensagem que o irmão Branham mostra sobre a ciência, a revista Ciência. E esta informa o horário certo, das 18 às 18h28. Quase meia hora de silêncio. Tudo isso estava cumprindo naquele dia e o povo não viu. Por que o povo não vê a vinda do Filho do Homem? Porque não sabe nada da nuvem. Não aceita o que veio como acontecimento naquele dia da nuvem. Era o tempo do entardecer, era a terceira etapa, o mistério, o dia e a hora da vinda do Senhor. São Mateus, capítulo 24, verso 36. Tudo isso é claro, gente, na própria Bíblia, que ninguém podia saber aquele dia e hora. Foi por isso que o irmão Branham não revelou o sétimo selo naquele dia, mas ele mostrou essa revelação nas mensagens, que os 7 selos foram revelados. Mas naquele dia ele não podia falar nada. Deus disse para ele: não diga a ninguém. E ele foi guardando estas coisas até perto da sua morte, né? Porque 6 meses antes ele já estava esclarecendo muita coisa que tem nos ajudado, como esta mensagem. E surgirão falsos profetas e falsos cristos, mostrarão grandes sinais e maravilhas, de tal maneira que enganariam os escolhidos, se possível. Agora, o escolhido não pode ser enganado. Você acha que o escolhido vai ser enganado? Ao invés de crer no que o profeta falou, no que a ciência diz, no que o irmão Branham diz que é verdade, dia 28 de fevereiro de 1963, você acha que o eleito vai ser enganado e vai crer que foi 8 de março de 63? O eleito não é enganado.
Você tem que saber que quem é enganado é porque não é eleito. O membro da noiva de Cristo não é enganado. Só é enganado porque não é membro da noiva de Cristo. E aí, irmão Brana continua aqui. E as pessoas continuam em dúvida. Bom, se tinha dúvida nos dias do irmão Brana, você pensa bem hoje. Eles tinham dúvida. As pessoas continuam em dúvida. E como sempre, a igreja está igualmente confusa. Então você vê, tem problema de todo jeito. A igreja não foi esclarecida, não foi revelada. Deus revelou os selos, abriu esses selos para nós, manifestou essa revelação, mas no tempo do irmão Brana, ele já estava mostrando isso, que as pessoas continuam em dúvida. E se você não crê, você nunca vai ver. E como sempre, a igreja está igualmente confusa. 150, com a atração sobre a montanha. E a ciência, Tucson inteiro ainda. Irmãos, os acontecimentos no tempo de Jesus só tinha que ser em Jerusalém. Todo aquele acontecimento que você vê com Jesus estava ali por volta de Jerusalém, porque era o amanhecer, era o leste. Aqui nos dias do irmão Brana, é os dias do oeste. E as coisas que acontecem aqui não pode acontecer em Jerusalém, porque Jerusalém é dos judeus. Tem que ser uma nova Jerusalém. Foi por isso que o irmão Brana chamou Tucson de Jerusalém. Eu não trouxe a mensagem aqui, mas ele chamou Tucson de Jerusalém. Vocês vão ler a mensagem, vão ver. Eu tenho essa mensagem pregada aí na internet. Está fácil para você entender também. A cidade tinha que acontecer em Tucson. Por que ele foi pregar lá em Jeffersonville? Mas o acontecimento tinha que ser em Tucson. Tucson era o verdadeiro oeste, o lugar onde Deus ia manifestar sua palavra e prometeu para o profeta. É ali que é o entardecer verdadeiro, onde Deus manifestou, onde ele veio, onde Cristo veio para manifestar o ministério do Filho do Homem, que era Cristo no profeta. Não é o profeta, é o Filho do Homem, mas o Filho do Homem está nele. Se Deus estiver em você, queira ou não, você é Deus. Deus estava nos profetas, e a Bíblia diz, vós sois deuses, porque Deus estava neles, nos profetas. Então Deus estava no profeta, o dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Isso aconteceu tudo naquele tempo. É por isso que você prega hoje e as pessoas não vê a vinda do Filho do Homem. As pessoas vê a vinda como rapto, mas não vê a vinda do Filho do Homem para preparar para o rapto. Ninguém vai no rapto sem ter revelação da vinda do Filho do Homem, do que Deus veio fazer no entardecer em Tucson. A Jerusalém gentia. E a ciência, Tucson inteiro ainda anda escrevendo artigos e colocando nos jornais. Lá longe, no Monte Lemmon, as grandes câmeras não viram aquilo, se levantando de onde estávamos de pé. É interessante que ele diz que as grandes câmeras que estavam lá longe, no Monte Lemmon, elas não viram aquilo que estava levantando, de onde estávamos de pé. Oh, incrédulo, você disse que William Branham não estava lá dia 28. William Branham está dizendo, onde estávamos de pé, flutuando em direção oeste. Não quer dizer que o próprio irmão Branham estava flutuando, não. Era a nuvem, estava flutuando em direção oeste, mostrando que o tempo está terminado. O que é o tempo está terminado? Apocalipse 10:6, o tempo acabou. Que tempo? O tempo da graça, o tempo dos gentios. Deus está começando, através da terceira puxada, um novo tempo para a sua igreja, para a sua esposa. Ele começou ali naquele monte. Deus começou no Monte Calvário para trazer a graça.
Deus veio agora no Monte Pôr do Sol para trazer-nos a revelação dos 7 selos, ignorada pela maioria do povo, principalmente da mensagem. Mas ele veio no monte para poder trazer esta revelação. Amém. Eu sou agradecido a Deus por estar aqui neste monte. Aqui também, no monte. Você sabe por quê? Porque eu mudei lá do fundo da estação. E esse monte começa ali. Mas eu vim mais perto do pico do monte. Eu vim fazer uma igreja aqui sem saber. Eu não sabia quando construí essa igreja aqui. Eu não sabia que era aqui o lugar mais alto, a 3ª colina de Franca. Fala de você quiser. Existe alguma coisa nisso? Não sei, só sei que a mensagem está aqui. Só sei que nós estamos aqui na 3ª colina. Sempre Deus manifestando sua palavra. Eu não sou profeta, mas a sua palavra é profética. E nós estamos pregando uma palavra profética. E estamos exatamente no monte mais alto de Franca. Que é chamada 3ª colina de Franca. Isso é para estender para o mundo inteiro essa palavra do que Deus está fazendo hoje, e você, como morto, não enxerga. Você não vê, porque você queria que estas coisas fossem um acontecimento com você, mas nem eu sabia que seria comigo. Como diz o irmão Branham, eu não sabia, e eu também não sabia. Porque mudei lá do Jardim Francano, aqui mais para perto desse monte, aqui no horto. Os outros fazem tudo. Dá esses nomes para a pessoa inteligente, já começa até sobrepujar coisa. Mas vocês devem aprender isso. Eu também não sabia. Vou deixar isso aqui, porque eu não pensei em falar nisso. Eu não sabia também. E aqui está, mostrando que o tempo está terminado. É aqui que nós pregamos que o tempo acabou. É aqui que pregamos que a era da igreja acabou. É aqui que nós pregamos que o Cordeiro saiu do trono. Pois Apocalipse 10:1 está indicando Cristo hoje forte, que tomou o livrinho, o livro da redenção, que estava selado com 7 selos, que ninguém podia olhar no capítulo 5 de Apocalipse. Agora ele vem no capítulo 10 de Apocalipse, nos dias da voz do 7º anjo. O anjo forte desce com o livrinho aberto. Era a vinda dele com o livrinho aberto. É a vinda do Filho do Homem com o livrinho aberto, e o povo não tem visto o livrinho aberto. E foi nesses dias do profeta. Nós só estamos aqui profetizando outra vez. Eu tenho parado, perguntado, para que o Senhor me deu essa mensagem? Há tanta crítica envolvendo o meu nome, envolvendo João. Por que o Senhor me deu essa mensagem há 22 anos atrás? Porque eu estou pregando uma coisa que ninguém nunca pregou. Nem novo nome como nós pregamos. Havia pregações de novo nome, mas o batismo era em nome de William Branham, tudo errado. Não se pode batizar no nome de William Branham, não foi ele que morreu para te salvar. Você tem que prosseguir no batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, pregador, para que serve novo nome? Fé para rápido. Eu tenho que crer então que os trovões foram revelados. Precisava crer. O irmão Branham diz que os 7 selos, 7 trovões foram revelados nos 7 selos. Laodiceia 38, pergunta e resposta número 4, 78, o desvelar 273 a 278, ele fala, está tudo revelado lá. Amém. Agora eu dou graças a Deus por poder ver estas coisas. E você? É muito simples, numa igrejinha simples dessa. Saber que Deus trouxe a maior luz que os Estados Unidos não podia olhar e ver.
Aconteceu tudo ali, foi fotografado ali, mas quem viu foi aqui. Eles não viram lá. A própria família do irmão Brana não tem visto. Se visse, não ficava esperando ele para fazer algo quando ele já veio. Nos dias dele, eram os dias da vinda do Filho do Homem, no 7º anjo, no 7º mensageiro. Vigie bem o 7º, é a vinda. Foi a vinda, diz o profeta. Foi a vinda do Senhor. Vigie bem o 7º. Você não vigia 7º mais para frente. 7º já aconteceu. Ele já veio. Agora é preparar para o arrebatamento. Agora não é questão de dia e hora. É questão de saber que o dia e hora foi aquele dia que William Branham não podia dizer que era dia e hora. Não podia clarear mais que ele era o 7º selo. E que estava aberto, pois estava revelando os demais. Era o 7º em carne, revelando os 6 que havia passado. E eles não puderam ver estas coisas. Deixa eu ver se eu termino, tem mais coisas, mas vai muito tempo. Pois da nuvem, vamos aí, deixa essa nuvem funcionando para nós. Mostrando que o tempo está terminado. Dá para ir um pouquinho lá, está na costa oeste. O julgamento atingiu exatamente da mesma maneira que foi, indo direto para Phoenix e atravessando a Prescott e através das montanhas e a costa oeste diretamente para onde estavam indo? Diretamente para o Alasca. E ela está trovejando, seguindo exatamente para aquele rumo. Irmãos, é tanta coisa boa que irmão Brana vai esclarecendo e o nosso tempo vai encerrando. 151, com a atração sobre a montanha e os observatórios e todos em Tucson continuam indagando. Pesquisas da ciência tentando encontrar o que é isto, o que é esta nuvem. Tão alto que não pode ser neblina, cerração ou nada lá em cima. Não é fumaça de avião também não. Que fez isso? Onde está? Eles estão simplesmente tão confusos. Agora, irmão, o povo da mensagem, eles estão confusos. A ciência estava confusa, não sabia dizer o que era aquilo. Era algo sobrenatural. O que eles fotografaram, se eles não sabiam dizer o que era. Eles estão simplesmente tão confusos com aquele halo sobrenatural, pairando no além do céu, como estavam quando os magos vieram, seguindo uma estrela, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? E o povo não sabia. Quando os magos encontraram o menino, ele já estava com 2 anos. Os magos viajaram 2 anos, mas encontraram o menino. A ciência viajou até encontrar, mas os religiosos mataram depois que ele nasceu, cresceu, pregou, eles mataram ele. Mas a ciência, os magos, descobriram. Que Deus nos ajude, com esta luz, permanecer firme, vivendo essa mensagem. Deixa eles oporem, deixa eles mentirem. Eles mentiram acerca de Jesus, eles mentiram acerca dos apóstolos, eles mentiram acerca do profeta, eles mentem a meu respeito. Eles são filhos do mesmo pai. Eu queria que todos nós tivéssemos capacidade de olhar um para o outro e ver as virtudes um do outro. Ver as virtudes. Mas quando você vai ver uma virtude de faladores, daqueles que ao invés de prestar atenção no que Deus está fazendo, e muitas vezes as famílias de pastores, as famílias de profeta, é para te derrubar. Veja desde o Samuel, o profeta Samuel.
Os irmãos chegaram a dizer: dá-nos um rei. Por quê? Porque os filhos do profeta Samuel não o seguem. Eles estão preocupados, e Deus sempre deixou aquilo para que as pessoas tropeçassem. E eles não viram que em Samuel estava rei, sacerdote e profeta. Mas eles não viam nele um rei, porque não aceitavam como profeta. Assim nós somos bombardeados. O ministério hoje, que quer seguir essa mensagem, você pastor que crê nesta mensagem, quer seguir, você vai ser bombardeado pelos próprios da mensagem, com Bíblia na mão, com mensagem na mão, só porque eles querem uma posição. Eles querem, e eles querem fazer isso à força. Mas, meu irmão, aprenda que não é por força nem por violência, é pelo meu espírito, diz o Senhor. Grande Senhor, ajuda esta igreja, Pai. Eu creio na manifestação desta nuvem, 59 anos atrás. Eu creio, Pai, que hoje estou falando sobre ela há 22 anos, eu estou falando sobre ela, mas eu fiquei quase 30 anos no ministério, sem saber falar nada dela, Senhor. Sem saber nada desta nuvem, e com a mensagem na mão desde 1972, com a mensagem na mão, e não conseguia saber nada desta nuvem, para eu poder saber depois, no ano 2000 para cá, a sua misericórdia tem nos alcançado. Deus, dê graça a meus irmãos, imunize meus irmãos contra o falatório dos mercenários, dos falsos, que esteve em nosso meio, que sabe o que é verdade, mas são mercenários. Livra meus irmãos, minhas irmãs, deste espírito contrário. Dê a eles a revelação cada dia, para eles verem esta manifestação. O que o seu profeta não podia dizer, nós estamos dizendo nesta terceira puxada. É a terceira etapa, completando também, porque a noiva tem a etapa completa. E se o Senhor mandou um profeta que pode dar o início de comer esse livrinho, e aqui agora tem que ser profetizado outra vez, estamos aqui, esse é o motivo, eu não sabia, esse é o motivo de poder ter que pregar esta mensagem e sofrer as injúrias, e sofrer aquilo que as pessoas levantam com palavrões contra nós, contra a nossa própria família. E quem não ama a nossa família não ama nós. Quem não ama a família de William Branham não ama William Branham. Te dou graças, Pai, porque nunca estive aqui falando mal dos filhos do profeta. Nós temos a mensagem do próprio profeta, como falar mal, e somos agradecidos, Pai. Se eles não podem ver, isso é questão entre eles e o Senhor, porque a hora deles passou nos Estados Unidos com o seu profeta, e a luz continuou, a mensagem continuou, a revelação continuou, transpôs o oceano e chegou ao Brasil. Obrigado por esta palavra, por esta mensagem. Dá-nos graça e proteção divina, Senhor. Eu não sei pregar outra coisa. Posso lutar para pregar algo diferente, não sei mais. Só sei pregar essas coisas da terceira puxada. Só sei falar sobre isto, ainda lendo, Pai. Não tenho ainda condições mentais para poder guardar tudo, mas estou agradecido por crer em tudo, até mesmo sem saber onde está escrito, onde está falado também. Mas eu creio na sua palavra. Ajuda esta igreja, ajuda meus irmãos pela internet, livra cada irmão, cada irmã, porque
Os maledicentes, Senhor, não vai na casa do irmão para falar bem. Eles só vão para falar mal. Deus, tenha misericórdia. Ajuda meus irmãos. Imunize eles contra esses demônios, para que eles possam saber vencê-los na porta de casa, como alguns já venceram na porta, não precisou nem entrar, já foram vencidos ali, despedidos ali, porque perderam a fé original da palavra, ainda querem contaminar outros, porque querem personalismo, popularidade, dinheiro. Falam de nós e eles correndo atrás. Ajuda, Pai, esta igreja. Tenha misericórdia. Conceda-nos amor, fé, dedicação para com a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.